Fundos imobiliários americanos não são uma novidade por aqui e nós vamos voltar a falar sobre esse tema. Você aí muito provavelmente já ouviu falar sobre hospedagem em diversos locais do mundo, onde você pode escolher hotéis. Você pode não conhecer o Brooklyn Field diretamente pelo nome, mas provavelmente você aí já buscou algum local para alugar uma casa, seja se hospedar em um local por um certo tempo. E o Brooklyn Field é um dos principais fundos que tem uma atuação direta com imóveis do tipo, até em propriedades. Então, alguns segmentos do qual ele atua hoje são diversos, que eu já vou entrar em questão. Primeiramente, vamos entender o conceito um pouquinho melhor do que é esse fundo imobiliário. Brooklyn Field é um fundo imobiliário americano que paga dividendos trimestrais, uma das maiores gestoras de ativos, como eu ia já mencionando por aqui. Hoje ela atua com setores como energia, infraestrutura, imóveis, créditos e, no caso, energia de forma mais renovável, o que é muito importante para uma empresa que se enquadra, uma das que está entre as maiores do mundo dentro do seu segmento. Eu diria que se enquadraria como uma blue chip, né, devido ao seu capital, ao seu volume gigantesco a ser gerenciado. Então, algumas informações referentes às últimas alterações, né? Então, o seu nome lá antigamente era como Brooklyn Field, mudou o seu nome para Brooklyn Field Asset, que passou a se tornar uma gestora de ativos, apesar de ter como uma empresa em si, significando, então ela passou a gerir ativos, a sua atuação no segmento específico tornou-se um pouco mais abrangente. Então, logo ela saiu Brooklyn Field Asset Management para Brooklyn Field Corporation, realizando então o desmembramento da sua gestão de ativos entre a empresa, né, entre a mesma marca, como se fosse uma espécie de holding, fazendo gestão em grupos separados. Uma das grandes vantagens do Brooklyn Field é justamente a estabilidade da moeda econômica que ela está hoje, que é a moeda americana, o dólar. É o que dá o destaque para as pessoas colocarem o seu dinheiro em fundos imobiliários americanos para trabalhar. Então, esses pontos, né, que nós estamos comentando agora, que atraem, por que é importante a gente considerar isso? Porque, assim como o Brooklyn Field Asset Management ou Brooklyn Field Corporation, uma empresa de fundo imobiliário internacional é muito mais concorrida do que em regiões locais. Por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, concorremos com os fundos que existem em bolsa. Existe um certo limite, um número de fundos que está em bolsa, no qual os investidores podem pegar o seu dinheirinho e ir lá e colocar. Claro que quem tem mais dinheirinho, ou seja, quem tem dinheirão, pode escolher muito mais coisas do que somente o que está em bolsa, mercado, em quesito de valores e acessibilidade a comprar. Agora, você que está aí com a disponibilidade de comprar através de uma corretora, é importante que você veja esses pontos que geram atração sobre o ativo que você está comprando. Então, como eu mencionei para você, começa aqui, primeiramente, a estabilidade e proteção da moeda americana. Outro ponto a ser considerado é que esse impacto da economia americana é tão importante que envolve a questão de flutuação de câmbio entre o dólar. Então, isso é muito envolvente para a moeda americana, para a geolocalização que se encontra a distribuição dos ativos dessa gestora. E isso é relevante no momento em que existem aquisições, que existem vendas e que existem renegociações e alterações sobre o valor da cota da qual você está comprando e a participação que está aquilo ali em bolsa, né? Ou seja, quanto melhor for o seu posicionamento com esse fundo, em distribuição, em avaliação global, melhor vai ser o seu resultado. E o último ponto que não deixa a desejar, que é muito relevante também a gente considerar aqui, já que estamos falando de fundos imobiliários americanos, é se expor à economia de ativos imobiliários norte-americanos. Ou seja, quando que você ia, na sua vida, imaginar que você poderia ter parte de investimento de um imóvel super valorizado, super conhecido nos Estados Unidos, né? É muito difícil a gente imaginar. Porque apesar de ter muitas condições econômicas que favorecem pessoas que trabalham em outros países fazerem aquisição de imóveis, de bens, ainda assim nos Estados Unidos é algo muito mais concorrido, né? O maior país do mundo que a gente tem hoje em questões de potência econômica e acessibilidade para isso, tal como a quanto a gente tem aqui com os fundos brasileiros. E por se tratar de um vídeo um pouco mais técnico, é claro que eu não poderia deixar de levar em consideração aqui a questão de uma análise um pouco mais técnica, algo voltado a compreender seu valor real sobre o valor que está sendo negociado. Existe alguma diferença? Existe alguma vantagem sobre esse momento atual? Sobre o que ocorreu durante esse último ano com o Brooklyn Field? Eu posso dizer que, por estar acompanhando há um tempo, eu não tinha essa mesma consideração que eu tenho hoje e eu não tinha essa mesma percepção que eu tenho sobre o momento atual dessa empresa. Primeiro ponto, porque no momento que eu comprei, não estava entre uma das melhores qualificações
esse fundo, e ainda assim não estava sob um resultado equiparado a outros fundos imobiliários em distribuição tão interessante. Porém, um ponto que contou a seu favor, que me convenceu a manter minha posição também nesse fundo, foi justamente a sua envolvência e sua participação global na composição dos maiores fundos imobiliários americanos que existem hoje. Ou seja, o fato dela se tornar uma blue chip, dela ser uma empresa muito bem conhecida, isso atrai, isso capta muito mais valor para sua marca e estratégia de negócio que ela venha a fazer com aquele dinheiro, né? Ou seja, te dá mais poder de barganha a partir do momento que você recebe mais reconhecimento. É o que acredito que possa ter ocorrido um pouco com esse fundo também, uns anos para cá, porque não é de agora que eu invisto nesse fundo. Aproximadamente próximo de 2 a 3 anos que eu comecei, e eu vejo que hoje é algo mais relevante porque se tornou uma posição positiva na minha carteira. Então, vamos entrar em valores. Hoje sua cota se encontra próximo de 57 dólares e 79 centavos. É evidente que a gente observa a distribuição de dividendos trimestrais, do qual a gente não é acostumado aqui no Brasil. Para você que é investidor, é importante reconhecer isso, que o mercado de fundo imobiliário americano é diferente e justamente questões de taxa também. Então você que é acostumado a receber próximo de 80 centavos, normalmente uma cota aproximada de R$ 100, na qual você possui, não é a mesma coisa com fundos imobiliários americanos. Até porque a estimativa de retorno são totalmente equiparadas de forma diferente, devido a questões de valorização e exposição macroeconômica à situação, é de se entender, né? Apesar de tudo isso, ainda cai os pingadinhos sim sobre esse fundo. Então, observar um pouquinho melhor sobre a sua distribuição, é evidente que a gente consegue observar que houve algumas movimentações muito negativas, principalmente aqui no começo de abril. O começo de abril foi um bom momento para entrar com uma oportunidade de compra, a qual estava uma diferença próxima de 10 dólares, o que já passa a ser bem significativo aí, né? Considerando a situação atual, aí mais de 20% sobre a questão envolvida aqui, né? Então, o que que acontece? Esse retorno veio voltando, né, a partir de maio. Em junho aqui tivemos, né, algo considerado um ombro, né, um cabeça-ombro, as gírias entre os termos técnicos que são mais envolvidas, na qual foi uma exposição a rompimento da sua barreira de entrada. E dentro do meio de maio e junho, houve um dos maiores gaps, onde já chegou a 59, e até o momento teve uma leve queda e se encontra sobre esses valores atuais. Eu acredito que muito provavelmente chegue a 60 dólares até o final do ano, devido a questões de disposição macroeconômica do próprio Estados Unidos, questões políticas, questões de crédito atuais que existem. A gente sabe que a economia americana é muito favorável a dinheiro em espécie, tratando-se do quesito de empreendimentos, investimentos, a liberar isso à população, a ter inflação de forma mais controlada, apesar de ter tido rumores negativos recentemente, é algo a se considerar. Então a diferença que a gente pode ter aqui seria algo próximo de 3 dólares, que poderia ser meio significativo se você entrasse agora, mas eu acredito que ela também teria uma margem para cair um pouco mais e você entrar com um valor um pouco melhor. É importante levar em consideração que ela chegou aqui próximo a 72 dólares. Então, se isso não é relevante, é importante a gente ver o histórico passado dela, né? Então, se a gente considerar que 5 anos atrás, ela vem caminhando uma margem progressiva entre altos e baixos. A questão do Covid foi um pouco evidente, mas nem tanto, porque a baixa dela começou a vir próximo de 2023, né? Entre o ano de 2023 e 2024, houve algumas situações específicas. Isso pode ser justificado por questões de vacância, por questões de aquisições de compra e venda mal sucedidas também, e por movimentações de mercado estratégicas. Então, é evidente que estamos sob um momento de alta. Poderia acontecer, sim, como foi alguns meses atrás aí, ela ter essa queda e a gente conseguir uma boa oportunidade de entrada entre a sua barreira de suporte e resistência. Um outro ponto muito interessante a levar em consideração, que eu diria também a respeito do Brookfield, é a questão das análises da qual são aplicadas os maiores bancos do mundo, né? Ou seja, JP Morgan, Wells Fargo. Então, algum desses bancos, eles avaliam uma nota de classificação, né? O rating que é aplicado sobre esse fundo. E eu acredito que é muito importante você conhecer isso também, se você não sabe ainda, porque é isso que designa, de certa forma, o quão os investidores vão estar expostos a aquele investimento, né? O quão arriscado pode ser em relação ao risco e retorno que você deve esperar da taxa que está sendo paga por ele também. Por isso que é relevante. Isso impacta diretamente o alto volume de negociações, consequentemente levando a calhar um preço positivo ou negativo no resultado das suas compras. Então, dentro da classificação dele, muitos pontos são levados em consideração na aplicação do banco. Por isso que é relevante que você também considere essa nota de avaliação, porque ela já passa por critérios do qual você mesmo não precisa necessariamente
quebrar tanta cabeça para poder ir atrás do fundo, ver o que ele está fazendo, o que está positivo, onde está dando resultado, onde não dá, o que ele pode melhorar ainda, o que ele está fazendo para melhorar isso, o que ele não está fazendo. E assim você tem um resultado melhor do que o que você espera. Um outro ponto muito relevante a considerar aqui na nossa conversa, pós-análise técnica, é nós observarmos a questão da diferença entre pagamentos trimestrais dentro da vida do investidor. O impacto que isso tem sobre a vida do investidor está diretamente relacionado aos seus hábitos, aos seus costumes e ao seu comportamento em relação à realocação. A gente sabe que dinheiro parado não rende nada, não traz retorno algum, e você, como um bom investidor, está sempre realocando, sempre buscando investimentos com melhores taxas e uma boa gestão. Acontece que os nossos hábitos como brasileiro, comportamento aqui, são totalmente diferentes com o que acontece por lá. Então é por isso que, de certa forma, o costume do americano em relação ao seu dinheiro é muito mais a médio e longo prazo, devido a questões de vivência, questões locais, questões de aplicação, questões empresariais, devido às suas contas também. Então, trimestralmente, é diferente de algo que você recebe, por exemplo, vamos supor que você tem aí de 100 a 200 reais em relação a dividendos de fundos que você receba mensalmente, caindo mês a mês, no qual você vai lá, olha uma vez por mês, já vai buscar fazer a realocação com os fundos americanos, já é um pouco mais diferente, no qual você vai ter uma visão de médio e longo prazo, consequentemente, um acúmulo de capital maior sobre aquele ativo que você está negociando, e isso, de certa forma, influenciando o mercado com um valor um pouco maior também, o que é muito positivo, porque nos mostra um pouco mais de margem, né? Um pouco mais de lifetime value, né? O valor ao longo do tempo ele passa a ser melhor, né? Contando a favor de investimentos assim. E é por isso que eu acredito que seria uma das boas justificativas por grandes empresas se darem bem lá fora também. Um outro ponto que conta muito a favor sobre essa percepção de investimentos no exterior em relação a fundos imobiliários é justamente a estabilidade da moeda. Então você ter seus dividendos aqui caindo em real todo ano, você tirar aquela estimativa anual, gestão de carteira feita aqui, comparado com o que é feito lá fora, meu amigo, isso não existe. Isso é uma outra percepção da realidade, porque ali você está olhando a sua exposição à melhor moeda do mundo, à estabilidade mais próxima da realidade, do melhor conceito econômico atual que existe. Ou seja, é realmente discrepante a gente considerar que aqui a gente vai ter um desconto em margem de inflação muito mais relevante do que o que é lá fora. Então, isso sim é levado muito em consideração na hora de ter uma percepção melhor sobre o seu investimento no exterior, sobre o que você está dolarizando. E é claro que se você for fazer a importação disso, né, a questão do câmbio, é algo a se considerar também. Então, por isso que investimentos no exterior devem ser analisados com mais cautela. E se você não tem o consultor ainda, fale comigo, converse aqui, vamos entrar em contato para poder realizar o seu planejamento. Se você aí quer aprender um pouco melhor sobre investimentos, sobre conteúdos de planejamento financeiro e educação, eu tenho uma dica para você e ela está aqui embaixo. Eu te espero lá também, se você tiver interesse. E você aí, já tem investimento no exterior? Já tem algum fundo imobiliário que você gostaria de ver uma análise um pouquinho mais técnica e compreender um pouquinho melhor o que afeta isso dentro dos seus investimentos na sua carteira e de forma internacional? Deixa aqui embaixo, comenta aí o que você acha. Não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever aqui embaixo. Assista os outros vídeos relacionados a investimentos também, que você vai gostar. E até o próximo.